Bem, meus queridos amigos, vamos ao estudo da lição número 12, a parte de quarta-feira, dia 15/9, falando sobre um profeta irado, missionário desgostoso. O problema do profeta. Qual era o problema do profeta Jonas? Primeiro, ele não quis ir. Depois ele recebeu toda uma repreensão divina e acabou aceitando ir pregar em Nínive. Caminhou 3 dias, pregou, viu as pessoas se convertendo. De repente, Jonas teve uma reação totalmente atípica de uma pessoa que tem Deus no coração, que anuncia o nome de Deus. Muitas vezes as pessoas oram para pregar e depois na hora da pregação eles começam a perceber que a reação das pessoas não é o que estavam esperando. Houve um pastor assim, que ele tinha assim um espírito assim um pouco assim de convencimento. Ele era muito bom, pregava bem mesmo. E quando ele saiu de um distrito e foi para outro distrito, ele pensou assim: agora eu vou mostrar para esse novo distrito que tipo de pastor que eles pegaram. O melhor pastor da associação, e eu vou provar isso para ele. Então o pastor, ele preparou o melhor sermão que ele já havia pregado, e disse: vai ser meu sermão assim de introdução e eu espero que todo mundo goste. E ele preparou, subiu no púlpito assim, com um olhar altivo, olhou as pessoas, cumprimentou e começou o sermão dele, botou um fundo musical, e então ele começou a perceber que a reação das pessoas não era o que ele estava pensando. As pessoas não se emocionaram, as pessoas não sorriram quando ele contou uma situação engraçada. Ele começou a ficar preocupado, porque ele pensou: gente, a primeira impressão é o que marca. Se eles não tiverem uma boa impressão de mim, eu estou perdido. E ele caprichou na oratória dele, foi falando, e quando chegou no final do sermão, ele fez um apelo e ninguém se levantou. Ele ficou derrotado. Assentou-se na cadeira dele, esperou ser anunciado o hino final, cantou com todo mundo, fez a oração final e desceu cabisbaixo do púlpito. Lá na frente, na porta, um velhinho, um anciãozinho da igreja, um senhorzinho da igreja, apertou a mão do pastor e disse: pastor, olha, eu gostei demais do seu sermão. Eu só tenho uma observação para o senhor. Se o senhor tivesse subido no púlpito do jeito que o senhor desceu, cabisbaixo, humilde, o senhor teria descido do jeito que o senhor subiu, todo alegre e pomposo. Não esqueça disso. O pastor disse: pensou, é verdade. Depois disse: irmão, obrigado pelo conselho. Realmente, eu pensei que eu era bom, mas quem é bom é Deus e o Espírito Santo. A gente só é um instrumento nas mãos dele. Jonas parece que havia se esquecido disso. Moody, por exemplo, foi um grande pregador do passado. Moody, ele orava 1 hora quando ele tinha que pregar 5 minutos. Se ele tinha que pregar uns 20 minutos, ele orava umas 4, 5 horas para que Deus pudesse dar poder na palavra que ele ia pregar. Então hoje os pregadores, eles oram 5 minutos e pregam 1 hora e ficam zangados quando ninguém se movimenta ou ninguém reage de acordo com aquilo que ele estava pensando. A pergunta número 5 é: depois de ver o arrependimento do povo, que problema o profeta Jonas revelou em seu caráter? O que nós podemos aprender com isso? Aqui está Jonas 4, de 1 a 11, diz assim: mas isso desagradou extremamente a Jonas. Olha a expressão bíblica. Isso, a conversão do povo, de se humilhar no pó e na cinza, vestir pano de saco. Diz assim: isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e disse a Deus: eu peço-te que o Senhor me tire a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor a Jonas: é razoável a tua ira? Então Jonas saiu da cidade e fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria na cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira para que fizesse sombra sobre a cabeça de Jonas, e Jonas se alegrou com isso. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e essa secou. E aconteceu que Jonas pensou: melhor me é morrer do que viver. Desejou com toda a sua alma morrer. Então disse Deus a Jonas: estás assim irado por causa da aboboreira? Então disse o Senhor: tivesse compaixão de uma aboboreira que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e você não teve nenhum trabalho com a aboboreira? E você acha que eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que existem mais de 120 mil homens e também muitos animais? E Deus então conversou com Jonas. O problema do profeta era o egoísmo, era o orgulho. Ele ficou irritado com a misericórdia divina, olha só, e porque Deus perdoou aquelas pessoas, e assim a sua reputação de profeta ficaria manchada. Dentro de 3 dias Deus vai destruir essa cidade. Dentro de 3 dias era a mensagem dele.
o povo ouviu a mensagem, se arrependeu, se humilhou e Deus perdoou. Então Jonas ficou irritado por causa disso. Deus deu uma lição ao profeta através de uma planta que lhe deu sombra e a planta morreu no dia seguinte. Ele ficou irritado porque a plantinha que dava sombra para ele havia secado. Gente, Jonas ele teve um resultado fantástico como missionário. 120 mil pessoas se converteram com a pregação dele. Veja, ele pensava que ele era o bom, que ele era a última bolacha do pacote. Então, Deus depende de mim. Então eu vou lá, vou fazer essa mensagem, com certeza eu vou ficar do lado só esperando a bola de fogo cair do céu e queimar como aconteceu com Sodoma e com Gomorra. Então ele ficou preocupado porque quando Deus perdoou, ele pensou, agora como é que vai ser? Vão dizer por aí que eu sou um profeta que não tenho palavra, porque eu disse que Deus ia destruir, agora Deus não vai destruir? Jonas, em vez de entender a misericórdia divina, ao invés de entender a graça divina, ele estava preocupado consigo mesmo. Jonas era apaixonado por ele mesmo. Ele queria que não a palavra de Deus se cumprisse, mas a palavra dele se cumprisse. Olha que Elias era um homem assim que tinha um poder maravilhoso dado por Deus. Ele disse para o rei Acabe, segundo a minha palavra, não choverá até passar 3 anos e meio. Segundo a minha palavra. Olha só a segurança de Elias, mas Elias não era arrogante. Ele sabia que era a palavra de Deus que ele estava empenhando quando ele disse ao rei Acabe. Jonas não. Jonas, ele queria que a palavra dele é que tivesse validade. A palavra dele é que tivesse validade. Não a palavra de Deus. Deus disse, eu não vou fazer o mal que eu tinha projetado contra Nínive. E Deus se arrependeu do mal que disse que faria e não o fez, por causa do arrependimento do povo. Jonas não teve compaixão das pessoas arrependidas. Jonas se esqueceu rapidamente da sua experiência no ventre do peixe, onde ele pediu a Deus, clamou a Deus, Senhor, eu quero ver o teu santuário, Senhor, eu vou oferecer uma oferta de gratidão, ó Senhor, me liberta daqui da escuridão, do abismo. E Deus libertou Jonas, ele se esqueceu completamente da misericórdia divina com ele. Deus mostrou para Jonas, através de uma pequena planta, que a irritação dele era uma irritação sem fundamento. Ele estava preocupado com uma boboreira, ao invés de estar preocupado com as almas que estavam se salvando através do arrependimento. A história desse homem é muito interessante, ilustra a história de muita gente. Eu conversei com um pastor uma vez que trabalhou com um obreiro e tiveram que fazer 2 conferências ao mesmo tempo. E o obreiro foi mandado num bairro simples, né? E ele não queria fazer a conferência, ele disse, eu não quero fazer conferência. E o pastor disse, mas não tem jeito, vinha um evangelista e o homem ficou doente, você tem que fazer, rapaz. Mas eu não gosto disso, eu não gosto de pregar. E o pastor disse, mas você tem que pregar, é o programa da associação, você tem que cumprir, o programa do campo. Mas, rapaz, discutiu com o pastor, disse, você vai. Ele diz, pastor, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pregação água com açúcar, tá? Eu não quero nem saber. Eu já tenho meu plano. Eu vou pregar pregaçãozinha água com açúcar, vou demorar nas pregações, eu quero que as visitas comecem a ir embora, tá? Até que eu quero ver que lá pelo 4º domingo não tenha mais ninguém de visitante, aí eu encerro ali essa conferência e digo para os anciãos, não vai dar certo porque só está vindo membros da igreja, eu faço evangelismo, então se não tem visita, então ele planejou isso. Ele começou a pregar a pregaçãozinha bem simples sobre a Bíblia, sobre o amor de Deus. Gente, não é que o povo começou a gostar? Olha, na primeira noite tinha 15 pessoas, no segundo domingo já tinha 40 visitantes, na terceira noite já tinha 60. Ele começou a ficar espantado, o que é isso? Conversou com o pastor, disse, pastor, eu estou fazendo o pior que eu posso fazer, já tem 60 visitantes. Gente, 180 pessoas preparadas para o batismo. Ele disse para o pastor, eu sou um fracasso mesmo, eu não consigo nem derrotar a mim mesmo. O povo gostou de mim, olha só. E eu preguei, pastor, 1h10, 1h20, e o povo lá me ouvindo. E o pastor diz, você realmente é um Zé Ruela mesmo. Né? Ainda bem que o Espírito Santo é competente e usa um Zé Ruela como você para transformar corações. Vê se aprende a lição, rapaz. Ele pensou, disse, realmente eu devo melhorar, sabe? Porque eu pensei em fazer um serviço meia boca para Deus, mas Deus me utilizou de maneira diferente, me fez um instrumento valioso.
e modificou a forma dele pensar. Jonas não modificou. Jonas viu as pessoas se convertendo. Jonas assentou-se fora da cidade para ver se Deus mandava fogo para destruir como Sodoma e Gomorra, para depois ele sair dizendo: olha, a cidade de Nínive foi trabalho meu. Eu que anunciei lá. E ia contar a história dele, iria se engrandecer. E Deus mostrou que a misericórdia é muito superior a qualquer orgulho humano, a misericórdia divina. Aqui tem uma passagem interessante na pergunta 6. Tiago e João mostraram diante de Jesus uma reação semelhante a Jonas. Tem a pergunta número 6, perguntando assim: como é a história de Tiago e João querendo destruir os samaritanos que rejeitaram Jesus? Como essa história se parece com a reação de Jonas diante do povo arrependido de Nínive? Passagem, Lucas 9:51 diz assim: e aconteceu que Jesus manifestou o desejo de ir a Jerusalém e mandou mensageiros adiante dele, dizendo: entre naquela aldeia dos samaritanos para prepararem pousada. Mas os samaritanos não o receberam, porque o seu aspecto era de quem ia para Jerusalém. E os seus discípulos Tiago e João, vendo a rejeição que fizeram com Jesus, disseram: Senhor Jesus, o Senhor queres que digamos que desça fogo do céu e consuma esse povo, como Elias fez no Monte Carmelo? Voltou-se Jesus para eles e os repreendeu, dizendo: vós não sabeis de que espírito vocês são. Eu, o Filho do Homem, não veio destruir as almas, eu vim salvar as almas. E foram para outra aldeia. A resposta o que aconteceu com Tiago e João, como a reação de Tiago e João se parece com a reação de Jonas ao ver o arrependimento dos ninivitas. Resposta: Tiago e João, ao verem Jesus rejeitado, queriam destruir os samaritanos com fogo. Jonas queria ser o profeta do Apocalipse, queria ver o povo assando no meio do fogo do céu, como Deus havia feito com Sodoma e Gomorra. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, ela fala sobre a questão de Jonas, e no livro de Desejo das Nações, ela comenta o caso de Tiago e João. Eles ficaram assim enciumados com a rejeição que os samaritanos fizeram de Jesus. Que é isso? Rejeitaram Jesus, o nosso mestre. E diz Ellen White que de onde eles estavam, dava para ver ao longe o Monte Carmelo, onde Elias fez aquele sacrifício e mostrou que Deus era o Deus verdadeiro. E depois matou os 450 profetas de Baal e de Acera. E então, vendo o Monte Carmelo, eles se lembraram da experiência de Elias e disseram para Jesus: o Senhor quer que desçamos fogo do céu e consuma esse povo? Jesus, o Senhor olha para lá um pouquinho, fica olhando essa paisagem maravilhosa. Eu e o Tiago, a gente faz uma oração poderosa aqui e acaba com essa raça, deixa só o chãozinho fumegando. O que o Senhor acha? Jesus disse: vocês são muito bravos. Vocês não sabem que espírito vocês são? Sabe qual era o apelido de Tiago e João? Filhos do trovão. Porque eles eram pavio curto. Eles eram pior que Pedro. E Jesus diz: calma, eu não vim destruir as almas, eu vim salvar as pessoas. E foram para outro lugar. Essa reação de Tiago e João é muito semelhante à reação de Jonas diante do arrependimento dos ninivitas. O foco divino sempre foi a salvação das pessoas. Jesus quis salvar aquela aldeia samaritana. Deus quis salvar os ninivitas arrependidos ali com a mensagem de salvação. Jonas, ao falar a mensagem de destruição, ele não sabia, ele estava falando a mensagem de salvação. Porque nas entrelinhas, Deus estava dizendo: arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. E os ninivitas entenderam a mensagem subliminar que havia nas palavras de Jonas e se arrependeram. Por natureza, todos nós temos desejo de controlar as coisas. Nós queremos ser os primeiros, nós queremos assim dominar as coisas, nós queremos ter assim iniciativa em fazer tudo. Se pudéssemos, nós controlaríamos o nosso próprio caminho, nós também controlaríamos as circunstâncias, o futuro, as pessoas e talvez até Deus nós controlaríamos. Uma vez que nós não podemos, nós acabamos frustrados, hostis, críticos, como foi o caso de Jonas. Jonas não gostou, ele disse: me mata, Senhor, eu prefiro morrer do que ver o Senhor salvando essa cidade. Gente, impressionante. Jonas poderia até ter dito para Deus, vou até parafrasear: é por isso que eu não queria vir para cá, tá vendo? Eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo, por isso que eu não queria vir pregar. Jonas poderia ter dito isso. Deus também poderia ter dito: Jonas, você está sendo cruel demais, você está sendo mais severo do que eu, Jonas. Deus teve paciência,
com o seu profeta inquieto e mostrou para ele que é justamente na misericórdia que Deus mostra o seu amor para com as pessoas. Por isso, uma vez que a gente quer ser muito crítico, isso quer dizer que nós somos muito apaixonados por nós mesmos. Nós somos egoístas. Nós queremos só para a gente. A gente recebe a salvação e não quer mais pregar para ninguém. Cada um que procure se salvar. Eu já tenho a salvação, já conheço a verdade, já conheço o caminho para o céu. Agora os outros que procurem. Não é assim que Deus deseja. Deus deseja que nós compartilhemos a palavra de salvação com outras pessoas. Muitas pessoas serão salvas porque nós demos um testemunho de salvação para essas pessoas. Que o Senhor nos abençoe. Que possamos perder essa mania que Jonas teve. Muitas pessoas têm a síndrome de Jonas. Querem destruição imediata para os pecadores. Mas Deus tem compaixão e o maior exemplo disso é que Ele nos aceitou e nos salvou e nos recuperou e nos fez seus instrumentos. Deus abençoe você nessa quarta-feira. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela mensagem de hoje da lição. Jonas se tornou inquieto, Senhor, até pediu a morte, de uma forma assim, sem razão e razoável. Ó Deus, obrigado que o Senhor teve paciência com o seu profeta, como o Senhor tem paciência conosco, como o Senhor nos perdoa os pecados, o Senhor nos torna instrumentos úteis em tuas santas mãos. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Um beijo no coração, que haja uma bênção. O meu irmão Jeová, nos Estados Unidos, já está melhorando, viu? Já foi, assim, baixado, a ventilação mecânica, estava em 80%, já está em 50%, já está no caminho de ser, assim, o desmame do oxigênio, e logo, logo ele vai acordar. Graças a Deus. Obrigado pelas orações dos irmãos, e é uma boa notícia. A esposa dele também está tratando em casa, a filha também, e tem sido, então, uma bênção de Deus para a nossa família. Então, obrigado pelas orações dos irmãos. Fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Amém.